Olá pessoal, meu nome é Ícaro de Sá, eu sou estudante de Engenharia Civil do campus do IFBA de Vitória da Conquista e hoje falaremos sobre volume. Primeiramente, temos a definição do volume. A definição é o quanto de espaço um objeto ocupa no ambiente, certo? Então, dentro disso, a gente pode observar diversos sólidos geométricos. E os que falaremos hoje é o cubo e o paralelepípedo, começando pelo cubo. O cubo é um sólido geométrico com 6 faces quadradas iguais. Ou seja, a gente observa ele muito nos casos de cubos de gelo, os cubos mágicos. Então, vai ser uma figura geométrica em que eu vou ter uma aresta que tem um valor pré-determinado, certo? E a gente observa que vai ter 6 faces iguais, que são 6 faces cúbicas. Logo, vemos que o cálculo do volume desse sólido geométrico vai ser dado por que o volume do cubo é igual a aresta vezes aresta vezes aresta. Ou seja, a gente vai multiplicar as 3 dimensões. A gente vai multiplicar a largura com o comprimento e com a altura, certo? Então a gente observa que vai ser o volume do cubo igual a A elevado ao cubo, certo? Outra coisa que é muito importante a gente ficar atento em relação a isso é que as unidades de medida elas têm que ser iguais, certo? Logo, se eu tenho a aresta em centímetros, as outras duas também têm que ser em centímetros. Tendo em vista que as unidades de medida utilizadas aqui serão centímetros cúbicos e metros cúbicos. Ainda existem algumas outras unidades de medida, como litros e mililitros, porém falaremos mais adiante no curso, certo? Então, a priori, isso aqui é a definição do cubo. Agora, falando em relação ao paralelepípedo, que é o sólido geométrico com 6 faces retangulares, em que podem ser os 3 lados diferentes ou 2 lados iguais e um diferente, certo? E a gente observa que formam uma caixa retangular. A gente pode observar, por exemplo, as caixas, as marmitas, por exemplo. Muitas delas têm esse formato retangular, esse formato de uma caixa retangular. Livros também. Então, a gente observa que muitos objetos do dia a dia têm esse formato de um paralelepípedo, certo? E o volume do paralelepípedo é definido praticamente da mesma forma que o volume do cubo, que é a multiplicação das suas 3 grandezas, certo? A multiplicação da sua largura com o seu comprimento com a sua altura, certo? E, de novo, caímos naquela mesma coisa que eu falei em relação ao cubo, que as unidades serão dadas por centímetros cúbicos e por metros cúbicos. Logo, as 3 unidades de medida elas têm que estarem iguais para que a gente possa efetuar esse cálculo. Então, começando com um exemplo simples, para exercitarmos esse pensamento em relação ao cubo e aos paralelepípedos, a gente tem que um determinado recipiente possui um formato de cubo, com arestas medidas 7 centímetros, então o volume desse recipiente é D. Então, beleza, ele falou que as arestas valem 7 centímetros. Logo, cada um dos seus lados desse cubo terão 7 centímetros. A questão em si, ela não nos dá a figura, porém, a gente não precisa dela para calcular esse volume, tendo em vista que já sabemos como calcular o volume de um cubo. Então, a gente sabe que o volume do cubo vai ser igual a aresta vezes a aresta vezes a aresta. Logo, o volume do cubo é igual a 7 vezes 7 vezes 7. Lembrando que, de novo, as unidades de medida têm que ser iguais. Ele já nos deu 7 centímetros, então 7 vezes 7 vezes 7, teremos em centímetros cúbicos. Então, vamos efetuar o cálculo. A gente sabe aqui, vamos fazer por partes. O volume do cubo é igual a 7 vezes 7, 49, vezes 7. Aqui, vamos fazer aqui no canto, para utilizar de rascunho. 49 vezes 7. A gente sabe que pela tabuada, 7 vezes 9 é 63. Então, 3 sobre 6. 7 vezes 4, 28. 28 mais 6, 34. Logo, temos que o volume do cubo é igual a 343 centímetros cúbicos. Logo, gabarito, letra E. Iremos ainda fazer mais 2 exemplos para fixar esse conteúdo. Então, pessoal, continuando com os nossos exemplos, certo? Aí a gente observa o seguinte. Considere o cubo representado na figura a seguir. Se o perímetro do quadrado ABCD é 20, então o volume do cubo é. Ou seja, ele nos diz que o perímetro desse quadrado ABCD é de 20, certo? E a gente sabe que o perímetro
de um quadrado, ele é dado por 4 vezes A, ou seja, 4 vezes o valor da sua aresta. Logo, a gente pode igualar a 20. Assim, a gente pode passar o 4 dividindo. Então, a gente sabe que a aresta vai ser 20 dividido por 4. Logo, a aresta vale 5, certo? E sabemos também que o volume do cubo é dado por a aresta vezes a aresta vezes a aresta, certo? Então, o volume do cubo vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 5, certo? Pela tabuada, a gente sabe que 5 vezes 5 é 25, que multiplica 5 também. Vamos fazer aqui do lado o rascunho, certo? Então vai ficar 25 vezes 5, certo? 5 vezes 5, 25. Então, 5 sobe 2. 5 vezes 2 dá 10. Mais 2 dá 12. Então, vai dar 125. Então, o nosso volume do cubo é igual a 125. Nesse caso, a questão não nos fala a unidade de medida. Então, a gente está determinando como uma unidade de medida qualquer. Logo, vai ser gabarito, letra B. Agora, saindo um pouco dessa parte do cubo e falando do paralelepípedo, a gente tem essa questão. Um deslizamento ocorrido em uma encosta de uma estrutura deslocou 337,5 metros cúbicos de terra sobre a pista. Para a limpeza dessa área, a prefeitura destinou caminhões com as dimensões indicadas na figura. Então, os caminhões eles vão ter caçambas com essa dimensão, de 4 metros por 2,5 e por 1,75, certo? Opa, perdão. O 2,5 é aqui. 2,5 metros, certo? Então, no máximo, quantos metros cúbicos de terra podem ser transportados em cada caminhão? Logo, a gente terá que fazer o volume dessa caçamba, desse caminhão. Porém, eu queria atentar uma coisa em relação às alternativas que a gente tem. A gente observa que as três medidas estão em metros, certo? Ou seja, a gente vai multiplicar três valores em metro, que nos dará metros cúbicos. E nas alternativas, a gente tem uma alternativa que está em centímetros cúbicos. Logo, a gente pode, por eliminação, eliminar essa alternativa pelo fato que a gente vai multiplicar três valores em metros, logo o valor do volume será em metros cúbicos. Logo, a gente não terá nenhuma opção que nos dará esse valor em centímetros cúbicos, certo? Então, o volume do paralelepípedo vai ser igual a 4, que multiplica 2,5, que multiplica 1,75, certo? Então, bora fazer aqui. Vai ficar 2,5, que multiplica 4, certo? 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Então, 0 sobe 2. 4 vezes 2, 8. Mais 2, 10. Então, somando tudo aqui. Como estamos falando de multiplicação, a gente tem que botar duas vírgulas, certo? Então, 1, 2. Então, a gente vê que o valor vai ser 10. Então, o volume do paralelepípedo é igual a 10 vezes 1,75. A gente sabe que qualquer número multiplicado por 10 é a mesma coisa do que passar essa vírgula para a direita. Logo, o volume do nosso paralelepípedo é dado por 17,5 metros cúbicos, certo? Logo, a alternativa é letra B. Então, essa foi a aula de hoje sobre volume de cubos e paralelepípedos. Se gostaram, deixa o like, compartilhe com o pessoal que vai fazer o ensejo e muito obrigado pela atenção.